Estamos de volta diretamente da nossa arena de conteúdos sólidos no Conar 2024. Hoje, último dia de Conar, a gente já está naquele climinha de querer aproveitar tudo e todos os conteúdos. E o pessoal que está aqui e você de casa vai acompanhar agora um conteúdo super relevante com o Richard Eiras. A gente vai falar sobre o DinoChef. Olha que nome criativo. DinoChef. O que é o DinoChef, gente? É o chefe, né, arcaico. Então a gente vai falar um pouco sobre o fim da liderança tóxica ou a extinção dos negócios com o Richard. Seja bem-vindo, Richard. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite aí. Muito bom estar aqui com vocês da Solids e esses milhares de pessoas que estão aqui junto conosco aqui agora aqui. Que bom! Ó, deixo aí com você sobre sua responsabilidade, porque a gente ficou curioso para saber o que é o DinoChef. Vamos explicar aí pra galera. Vou acompanhar aqui do lado. Bem-vindo. Palmas para o Richard, gente. Obrigado, galera, aí pela presença de vocês aqui no stand da Solids, né? Para quem não está aqui presencial, tem milhares de pessoas aqui na minha frente. Metade da plateia, inclusive, eu paguei para estar aqui. Obrigado pro pessoal que está recebendo dinheiro para estar batendo palma aqui. Muito obrigado, tá? E eu vou começar falando para vocês assim, o que é essa figura aí do DinoChef, né? Quem aqui, mas antes da gente começar, já teve na sua vida um líder tóxico? Seja sincero, ergue a mãozinha aí, só para mim ver. Tem gente que está com frio e não tirou a mão do bolso, né? Mas eu acho que já teve um líder tóxico. Hoje, grande parte da galera que está hoje no mundo corporativo tem sim uma liderança tóxica e é sobre isso que eu vou falar aqui, tá? E vou falar numa linguagem bem simples para vocês entenderem. Então, quem é o Richard aí, né? Para vocês saberem, né? Tem um monte de coisa aqui para vocês saberem sobre o Richard. Mas eu sou um cara que gosta de simplificar as coisas. Eu acredito muito que tem muita gente falando de forma gourmetizada, trazendo conteúdos que não agregam no dia a dia, complicando a vida de vocês RH, de vocês que são líderes. Então vou trazer isso aqui de uma abordagem muito simples e objetiva para vocês entenderem que dá sim para o RH ser parceiro, inclusive da liderança dos negócios, e dá também para você que é líder e ainda tem aquele jeitão meio jurássico ainda do mundo corporativo, também mudar a sua forma de gestão a partir de hoje. Então isso aqui é um pouquinho sobre mim. Quem está assistindo de casa, eu sou um rapaz aí branco, dos seus 1,80 de altura, com meus 45 anos, sou uma pessoa apaixonada por compartilhar conhecimento e é isso que eu vou fazer aqui com vocês hoje, tá bem? Então bora lá, gente. Líder, para vocês, o que significa quando você ouve a palavra liderança na sua cabeça? Qual que é a primeira coisa que vem? O que vem na sua cabeça? Geralmente a gente se pergunta assim, é um cargo, é uma função. A gente é meio que doutrinado pelo mundo corporativo para entender que liderança é só um cargo, mas liderança não é só um cargo, liderança é mentalidade. Porque com certeza você deve conhecer alguém dentro do mundo corporativo que tem uma mentalidade de líder. É uma pessoa que lidera pelo exemplo, é uma pessoa que é agradável de se conversar, uma pessoa que é o quê? Aquela pessoa que acolhe, que tem empatia. Vocês concordam comigo, gente? Por quê? Porque esse é o tipo de liderança. Então entendo de uma vez por todas que, claro, a gente tem que falar no mundo do corporativo, que tem a hierarquia, que tem tudo isso, mas liderar a gente tem muito mais a ver com mentalidade, com o crachá que você carrega no peito, tá? O crachá que você carrega no peito, escrito líder, ele não te dá autoridade sobre as pessoas, tá? O que cria autoridade sobre as pessoas é você ser uma pessoa que gera confiança, uma pessoa que é transparente, uma pessoa que é acolhedora, que sabe lidar com as diferenças das pessoas, tá? É muito importante você entender sobre isso. E aí eu quero que você conheça essa figura aqui, que é o DinoChef. O que é esse DinoChef? DinoChef, primeiro de tudo, tá, gente? Não tem a ver com idade, tem a ver com mentalidade. Então muita gente fala assim, mas essa pessoa que está há muito tempo no mundo corporativo, o pessoal mais tradicional, muita gente é muito boa, tem muita gente bacana e também tem muita gente chegando no mercado corporativo agora, pessoas aí com 20, 30 anos, com uma mentalidade totalmente ultrapassada, totalmente de poder e controle. Quem está em empresas mais novas, como startup, a gente vê muitos jovens de 20, 30 anos, a gente precisa falar a verdade, usando da sua posição, usando do seu cargo, mas não usando da sua liderança. E existe sim essa mentalidade e esse personagem fica aí conhecido por vocês que estão aqui e que estão em casa aí como o DinoChef, tá? Então quero trazer para vocês aqui, e tem um pessoal que está aqui, já me conhece há muito tempo. Esse aqui é o Richard lá atrás, quando ele começou, lá no começo da sua carreira, lá em 1993. É lá mesmo, tá, gente? Tá? Bem lá atrás.
tá? E tenho muito orgulho, inclusive, de falar sobre isso. Lá atrás, esse Richard aqui, que começou como auxiliar administrativo, eu ouvi muitas vezes isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Obedece ou padece. Imagina um jovenzinho, né, que trabalhava lá como servente de pedreiro, consegue seu primeiro emprego, vai para o mundo corporativo, chega lá todo lindo, maravilhoso, com a sua calça jeans, sua camiseta branca, que esse era o padrão da época, né? E aí você encontra uma pessoa que fala para você assim: Richard, aqui é assim, ó, ou você obedece ou você padece. Eu tinha uma pessoa que me ensinou a ser essa pessoa que eu me tornei hoje, que é meu pai e minha mãe, que me ensinou sempre a ter muita humildade, muito respeito pelas pessoas. Mas no mundo corporativo eu preciso entender também que muita gente me ensinou e me moldou por parte do meu mundo corporativo a ser também aquele dinochefe que a gente viu. Se vocês falarem, Richard, você fala sobre liderança tóxica, você fala sobre o dinochefe, você já foi um deles? Já também. Já também. E por que eu aprendi isso? Eu aprendi com pessoas que me ensinaram, porque a gente é influenciado por pessoas, a gente é influenciado pelo ambiente, a gente é influenciado por tudo. E aquilo que a gente vê, a gente acredita que vai ser o caminho correto. Lá no passado talvez funcionava, na verdade não funcionava. Na verdade hoje não funciona da mesma forma. E ouvir, imagine hoje, em pleno 2024, que a gente está falando sobre inteligência artificial, como usar a inteligência artificial para a gestão de pessoas. A gente ouvir uma frase dessa: obedece ou padece. Vocês acham que no mundo corporativo de hoje, em pleno 2024, existem líderes falando isso no mundo corporativo? Vocês acreditam que sim ou que não, gente? Pode falar, fala com vontade. Tem e tem muito, tá? E eu sempre falo, a gente ter resiliência no mundo corporativo, inclusive, não significa a gente suportar tudo. Tomem cuidado com isso. Ser resiliente não significa você suportar tudo. Aprendi muita coisa? Com certeza aprendi muita coisa. Por quê? Porque foi o meu primeiro trabalho, o meu primeiro emprego, a gente engoli muito sapo, né? Fui buscar muito lanche para o meu chefe, fui comprar muito cigarro para o meu chefe, fiz muita coisa fora da curva do que era o meu papel e função, né? Que hoje a gente conhece como papéis e responsabilidades da função dentro do RH. Tive muito desvio de função, né? Até comprar presente para a esposa do meu chefe eu ia, entendeu? E hoje a gente acha até que isso é um absurdo, e é, tá? E aí eu quero trazer isso para vocês de uma forma... Bora lá. Vocês acham aí que os dinochefes foram extintos? Sim ou não, gente? Sim ou não? Não, não foram. Eles continuam no mundo corporativo. E os números estão gritantes, tá? Gritantes. Isso aqui não são números que o Richard criou. Ele não pegou esses números de nenhum sonho que ele teve. Esses números são os números do mercado. São assustadores. Por que eles são assustadores? Porque a gente permite, e essa palavra eu quero que vocês guardem. Tem gente aqui que é de RH aqui, ergue a mão para me ver. Bastante gente, tá? Tem gente aqui que tem time, que lidera a gente? Bastante gente também. Quando a gente tem dentro do ambiente, pode ser até o CEO, às vezes, muitas vezes até o dono da empresa, essa figura tóxica. Quando a gente permite esse tipo de comportamento, a gente está sendo um cúmplice, tá? E hoje a maioria dos líderes tóxicos hoje que estão dentro da empresa, eles continuam lá, e eu preciso ser muito sincero com vocês, por uma covardia da área de recursos humanos. Vocês podem jogar todas as pedras em mim e não tem nenhum problema. Mas é por isso. A gente precisa se posicionar. Porque ao mesmo tempo que tem pessoas adoecendo dentro da empresa, você como RH, você como gestor de pessoas, em algum dia a sua conta vai chegar porque você foi conivente com aquilo. Você não foi a pessoa que poderia agir. Porque não agir quando você vê o mal é o mesmo que fazer o mal, né? Para que o mal prevaleça, basta apenas que os bons se calem. É simples assim. E muitas vezes você pode falar, Richard, mas eu como RH lá eu não tenho esse poder. Mas você pode criar o poder através da influência, através do seu comportamento, através do apoio, através da empatia, através de muita coisa que você pode fazer no dia a dia. Não é simplesmente você usar o crachá do RH, mas no dia a dia dá para fazer muitas ações. Esses números, por exemplo, de saúde mental. A gente tem muita gente, tem várias stands aqui dentro da empresa, inclusive falando sobre isso. Muita gente adoecendo, experimentando uma coisa terrível que se chama burnout. Para quem não teve, eu já fui até a beira do abismo, olhei para o buraco e voltei. Eu posso te falar com clareza, não experimentem. E não permitam que outras pessoas experimentem. O gosto é muito amargo. Muito. Muito. Tá?
Como RH, a gente precisa ser parceiro da liderança, a gente não precisa ter concorrência. Mas existe uma guerra silenciosa ainda dentro do mundo corporativo, onde o RH quer ser o RH e o líder quer ser o líder. Não, a gente precisa juntar, conectar as pontas e fazer as coisas fluírem. É isso que a gente precisa fazer. RH, eu não gosto daquele líder porque ele é tóxico. Ok, o que você pode fazer hoje, dentro das suas condições, a partir de amanhã, quando você voltar para a sua empresa, o que você pode fazer para ajudar aquele líder? E entendam também, tá, gente, que tem gente que não quer ser ajudado, tá? Como a gente fala lá no interior, né? E eu sou do interior, só para vocês saberem, do interior de São Paulo, de Assis. A gente fala lá no interior assim, que a gente pode levar até um cavalo até a beira do lago, mas a gente não pode obrigar ele a beber água. O que eu quero dizer com isso? Que muita gente vocês vão conseguir transbordar na vida das pessoas em conhecimento, em comportamento, e outras pessoas não vão mudar. E a empresa precisa ter a coragem, ou a covardia também, né, de fazer as mudanças. E muitas vezes a mudança é mudar o líder atual. Às vezes a empresa está adoecendo as pessoas e o resultado, que é a parte mais dolorida, né, do bolso do CEO, do empresário, do investidor, é o bolso. Por quê? Porque continua mantendo. Ah, mas ele consegue resultado. A que custo? Ao custo da saúde das pessoas? Ao custo de quem vai fazer um processo de recrutamento e seleção não conseguir pessoas para colocar no processo de recrutamento e seleção? Porque a pessoa fala assim, eu sei que aí vocês pagam bem, mas aí eu não quero estar. Então tomem cuidado com isso. Não sejam coadjuvantes, né? O RH tem que ser protagonista, ele tem que ser um agente transformador dentro da empresa e não se acovardar. É difícil? Claro que é. É muito difícil. Mas com atitude, com posicionamento, com uma mentalidade correta, essas coisas podem acontecer. Certo, pessoal? E vamos lá. Se o passador me ajudar, a gente vai. Essa aqui é uma frase que eu gosto muito, né? Que tudo isso aqui que eu estou falando e mostrei para vocês são números que são alarmantes. Não são alarmantes? Mas muita gente vai ver isso aqui, vai tirar uma foto, vai olhar essa apresentação depois e vai falar, legal, conheço esses números. Mas até o dia que esses números fizerem parte da sua realidade, ou você se vê imerso lá dentro desse número, aí você vai dar importância. Quando você estiver lá dentro dos 60% das pessoas que estão sofrendo por saúde mental dentro do ambiente corporativo por causa de uma liderança tóxica, aí você vai olhar para esse número e falar, pô, o que aquele cara maluco lá falou, lá no Conar, lá no estande da Solids, é verdade. Porque enquanto está doendo lá no quintal do outro, é lá no quintal do outro. A hora que doer no meu pé, no meu cotovelo, ou na minha mente, ou no seu coração, aí a dor vai ser grande. Então não esperem que isso aconteça com você, e se isso estiver acontecendo com gente hoje dentro da sua empresa, vamos ajudar a resolver isso. A gente não quer disputar território com uma liderança tóxica, a gente quer ajudar aquela pessoa. Porque assim, da mesma forma com que lá no passado eu tive um líder tóxico, eu não fui um líder tóxico a vida inteira. Eu mudei, eu transformei, eu mudei a minha forma de lidar com isso. E tem um outro lado da moeda. Eu conheci muita gente boa, que falou, Richard, o que você está fazendo está errado. Esse comportamento seu não está sendo bom. Isso aqui está gerando problema para a empresa, gerando problema de resultado, gerando problema das pessoas não quererem trabalhar contigo. E eu fui aceitando isso e fui mudando. A gente precisa ser lapidado. É assim que a gente vai virar uma joia rara. É ser lapidado todo dia. A gente não está pronto e vai sair daqui desse planeta sem estar pronto. Mas a gente tem a obrigação de sair daqui melhor. Vocês concordam? E o que a gente faz? A gente pode mudar esse jogo. A gente deve mudar esse jogo. A gente fala muito sobre IA, a gente conversou muito, tem um pessoal muito bacana de RH aqui, vocês são um público seleto de RH que está aqui. A gente fala muito sobre IA, mas a gente tem que parar e olhar para o quê? Para uma inteligência humana. A gente está olhando para a inteligência artificial como sendo a salvação da Terra. Não é. A IA é só uma ferramenta. E pronto. Assim como um carro é só um meio de transporte. E pronto. Parem de olhar para a IA como salvador. Ele é um mecanismo, uma ferramenta, ele é um meio. A inteligência humana mora em dois principais cérebros, no seu e no seu coração. Tá? Enquanto você não aprender a conectar o seu coração com a sua mente, as coisas não vão funcionar. Se eu tenho um RH todo amargo, uma liderança toda amarga, que não gosta de lidar com gente, fala para o seu líder procurar outra coisa, vai fazer outra coisa, RH vai fazer outra coisa, porque lidar com gente dá trabalho, mas também dá muito orgulho. Dá muito orgulho. É muito bacana quando você chega para uma pessoa e a pessoa fala assim, o que você falou, o que você fez por mim mudou a minha vida. E vocês são essas pessoas. Não tem ninguém mais aqui qualificado para ser essas pessoas, esses agentes de mudança dentro do mundo corporativo, do que vocês. Vocês sabiam disso ou não?
Já contaram isso para vocês ou não? Vocês estão descobrindo agora? Se estão descobrindo agora, faz a partir de agora a diferença. E aí eu quero trazer o quê? Alguém já falou disso aqui hoje, mas eu vou ter que reforçar. Tem um monte de habilidades, né? Se você entrar na internet agora e consultar assim, quais são as habilidades do futuro da nova liderança? Nossa, vai aparecer lá uma lista magnífica, né? Se você perguntar para IA, uma outra lista. Mas eu quero falar sobre duas. A primeira, autoconhecimento. Não tem como eu ajudar o outro se eu não me conheço. Já viu uma criança toda suja de barro? Eu gosto de usar essa analogia porque ela é bem simples. Uma criança toda suja de barro, se ela está toda suja e ela vem e abraça o irmãozinho, abraça a mãe ou o pai, o que acontece com ela? Ela suja o outro. É assim conosco, tá, gente? Emocionalmente, às vezes a gente está sujo das nossas emoções, a gente está sobrecarregado de tanta coisa que a gente carrega e a gente faz isso com o outro. A gente dá para o outro aquilo que não pertence para ele. As nossas atitudes, as nossas palavras, o resultado das nossas emoções, porque a gente não faz gestão das emoções, tá? Isso aqui, inclusive, é uma incógnita, né? A gente faz gestão do que a gente faz baseado na emoção que a gente está sentindo. Se alguém falar que consegue controlar a raiva aqui, me fala como. Você não consegue controlar a raiva, você consegue controlar o que você vai fazer a partir do momento que você sentiu raiva. É totalmente diferente, tá? Importante a gente entender. Então, o autoconhecimento é a primeira habilidade que você precisa habilitar aí. Se você não tiver isso aqui, comece a se desenvolver, tá? A maior forma de se desenvolver é se conhecendo. Quanto mais você se conhece, quem já se perguntou assim, de uma forma bem simples, o que me deixa bravo? O que me incomoda? O que me tira do sério? Você já fez uma lista disso? Talvez não. Ah, mas eu sei. Você não sabe. Eu sei hoje, porque eu faço esse exercício de forma constante, do que me incomoda, do que me tira do sério. E geralmente o que te tira do sério é um valor seu. Se alguém é muito pontual, alguém chega atrasado, é um valor seu, você vai ficar incomodado. Se ser transparente, ser verdadeiro é um valor seu, quando alguém conta só uma mentirinha, não, vamos falar para o chefe só isso aqui, isso vai te incomodar. Mas você se conhecer, isso ajuda na sua jornada de desenvolvimento. Outra habilidade que não tem como a gente não habilitar, a comunicação. E aí quando eu falo de comunicação, gente, entenda, existe a comunicação síncrona, que é aqui, a gente está aqui, estou falando, estou ao vivo, direto para vocês. A assíncrona, que é aquela que a gente usa nos meios de comunicação, lá no WhatsApp, no e-mail, as pessoas não sabem escrever. As pessoas não sabem nem falar, quanto mais escrever. A pessoa manda um e-mail que depois ela mesma lê, ela fala assim, eu escrevi isso? Meu Deus, a pessoa coloca toda a emoção, toda a raiva na escrita. A pessoa que está do outro lado não sabe como ela está, no tom que ela está querendo escrever, recebe aquilo tudo errado. Então tomem cuidado, estou falando de comunicação síncrona, assíncrona e uma outra comunicação que muita gente não percebe, que é a comunicação não verbal. O que você está falando quando você não abre nem a sua boca. Vocês sabiam que muitas vezes quando você fala assim, ó, legal o trabalho que você fez, foi muito bom. Foi bom? Não. Ou estou muito feliz com a cagada que você fez. Não é congruente. A gente precisa entender que a sua comunicação falada ou escrita tem que ter congruência, inclusive na sua comunicação não verbal. A gente pode manipular as palavras, as nossas microexpressões, a nossa face, a gente não tem condição de fazer isso. Isso é instantâneo. Tá? A gente não tem condição de fazer isso. Então tomem cuidado, porque no dia a dia, no nosso trabalho, a comunicação é um agente sim transformador. E aí, se o slide pular, eu vou agradecer. Se ele não pular, eu vou seguir aqui. RH. Galera chegando aqui, como eu falei, gente, é milhares e milhares de pessoas. Está lotado aqui o negócio. Quem não está vendo de casa, tem mais de 1000 pessoas só aqui na minha frente, sentada aqui. É isso aqui que a gente está falando. E vamos lá então, RH, seja a ponte, não seja a barreira. Para de ser um impeditivo dentro da empresa. Muitas vezes o RH fala o quê? Está dentro do processo, não é? Quem já falou isso? Aqui na nossa empresa tem um processo de recrutamento e seleção estruturado, ou temos uma ferramenta que fornece todas as soluções para os nossos problemas. Não é assim? É bonito, né? Aonde está a nossa adaptabilidade? Onde está a nossa flexibilidade? Eu costumo falar que é melhor você quebrar uma regra do que você quebrar princípios e valores. Guardem isso para a vida de vocês, tá? Em algum momento, para você se destacar no mercado de trabalho, para você ser um bom líder, para você ser um bom profissional,
Isso significa que você vai tacar fogo na empresa, não, que vai quebrar todo o compliance da empresa, perder todas as certificações. Não é isso. Mas você vai ter que ser flexível e inteligente, estrategista, para adaptar aquilo que você precisa fazer, inclusive em cima da regra que tem da sua empresa. Se você não fizer isso, você vai ser simplesmente um RH engessado. E outra coisa, vocês já devem ter ouvido falar que tem um apagão da liderança chegando por aí, né? Já ouviram, né? Quando, de verdade, que vocês, e aqui a maioria do meu público aqui é RH, e você que está em casa, inclusive, vendo a gente, quando que de verdade vocês vão começar a formar líderes dentro das empresas? Quando as luzes apagarem? Quando que você, CEO, você, gestor, tomador de decisão, que está assistindo em casa e está vendo também, vai tomar literalmente vergonha na cara e vai entender que a área de desenvolvimento e treinamento da empresa não é custo, é investimento? Quando o RH chega lá com uma proposta para treinar o time de liderança, está muito caro. Caro vai ser o seu negócio, ter prejuízo nos negócios, perder cliente, perder pessoas. Isso é caro. E guardem o que eu estou falando para vocês, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Nos próximos 5 anos, lideranças boas, esses profissionais que são bons como os líderes, esses profissionais, eles vão ser super valorizados. Então, se você não quiser formar pessoas dentro da sua empresa, você vai ter que contratar pessoas do mercado que são muito boas e experientes por o valor de uma Ferrari. E aí não reclama. Dá tempo de formar em casa. Então, RH, sai daqui hoje com um planinho de ajudar a treinar e desenvolver a liderança da empresa. Por quê? Porque isso vai acontecer. Tem 2 caminhos. Ou você sobrevive, tá, com isso, que é essa liderança tóxica, ou você desenvolve. Esse é um caminho que a gente pode adotar. E aí eu quero deixar uma última mensagem para vocês. Saiam daqui pensando que existem 2 possibilidades, 2 caminhos. Eu aceitar o que está acontecendo hoje dentro do mercado de trabalho, principalmente dentro da minha empresa, ou eu, de alguma forma, contribuir, mesmo que com uma pequena mudança, para o resultado da minha empresa. Quem vai fazer a escolha do que fazer não sou eu, são vocês. Muito obrigado, espero que vocês sejam realmente agente de mudança dentro da empresa de vocês. Se conectem comigo e a gente vai trocar muitas ideias ainda. Obrigado, gente. Obrigada, Richard, muito bom. Pessoal, vou aproveitar aqui essa palestra incrível. Vou pedir para você chegar um pouquinho para o seu lado de cá.